Boa noite. Lembra de movimentar um pouquinho o corpo. E a gente vai ler Suzuki Roshi. Hoje o capítulo é Cartas do Vazio. Todas as descrições da realidade são expressões limitadas do mundo do vazio. Contudo, ligamo-nos às descrições e pensamos que são a realidade. Isso é um engano. Cartas do Vazio. Embora não tenhamos comunicação escrita real do mundo do vazio, temos algumas dicas ou sugestões sobre o que está acontecendo naquele mundo e que pode-se dizer, iluminação. Quando se veem os botões da mexeira ou se ouve os sons de uma pequena pedra batendo no bambu, trata-se de uma carta enviada do mundo do vazio. Shikantaza é praticar ou efetivar o vazio. Embora você possa ter uma compreensão teórica por meio do seu pensamento, você deve compreender o vazio mediante sua experiência. Você tem uma ideia do vazio e uma ideia do ser, e você pensa que o vazio e o ser são opostos. No entanto, no budismo, ambos são ideias do ser. O vazio que queremos expressar não é igual à ideia que talvez você tenha. Não se pode alcançar a total compreensão do vazio com sua mente pensante ou com seu sentimento. Por isso é que praticamos o zazen. Há um termo, shosoku, que trata do sentimento que se tem quando se recebe uma carta de casa. Mesmo sem um quadro real, você tem a noção do que é o seu lar, do que as pessoas estão fazendo ali, ou de que as flores estão vicejando. Isso é shosoku. Embora não tenhamos comunicação escrita real do mundo dos fenômenos, do mundo do vazio, temos algumas dicas ou sugestões sobre o que está acontecendo naquele mundo e que pode-se dizer, iluminação. Quando se veem os botões da mexeira ou se ouve os sons de uma pequena pedra batendo no bambu, trata-se de uma carta enviada do mundo do vazio. Além do mundo que podemos descrever, há um outro tipo de mundo. Todas as descrições da realidade são expressões limitadas do mundo do vazio. Contudo, ligamo-nos às descrições e pensamos que são a realidade. Isso é um engano, pois o que é descrito não é a realidade verdadeira. E quando você acredita que a realidade, sua própria ideia está presente, esta é a ideia do eu. Muitos budistas cometeram esse engano e por causa disso estão presos às escrituras ou às palavras de Buda. Eles acharam que suas palavras são a coisa mais valiosa e que o modo de preservar o ensinamento é relembrando o que Buda disse. Mas o que Buda disse foi apenas uma carta do mundo do vazio. Apenas uma sugestão ou alguma ajuda dele. Se uma outra pessoa ler, talvez não faça muito sentido. Essa é a natureza das palavras de Buda.
Para se compreender as palavras de Buda, não se pode confiar nas nossas mentes pensantes de sempre. Se você quiser ler uma carta do mundo de Buda, será preciso entender o mundo de Buda. Esvaziar uma xícara não significa beber sua água. Esvaziar significa ter experiência pura, direta, sem se fiar na forma ou cor do ser. Assim, nossa experiência fica esvaziada de nossas ideias preconcebidas, nossas ideias de ser, nossa ideia de grande ou pequeno, redondo ou quadrado. Redondo ou quadrado, grande ou pequeno, não pertencem à realidade, mas são simplesmente ideias. Isso é esvaziar a xícara. Não temos ideia da água, ainda que a vejamos. Ao analisar nossa experiência, temos ideias de tempo ou de espaço, grande ou pequeno, pesado ou leve. É necessária uma escala de algum tipo, e com várias escalas em nossa mente vivenciamos as coisas. No entanto, as coisas em si não têm escala. Aquilo é algo que acrescentamos à realidade. Por sempre usarmos a escala e tanto dependermos dela, realmente acreditamos que ela existe, mas não existe. Se existisse, existiria com as coisas. Usando a escala, pode-se analisar uma realidade em entidades, grande e pequeno. Mas assim que criamos um conceito sobre alguma coisa, já é uma experiência morta. Esvaziamos as ideias de grande e pequeno, bom e mal de nossa experiência. Porque a medida que usamos geralmente se baseia no eu. Quando dizemos bom ou mal, a escala é você mesmo. Essa escala não é sempre a mesma. Cada pessoa tem uma escala diferente. Não quero dizer que a escala esteja sempre errada, mas tendemos a usar nossa escala individualista ao fazer uma análise ou quando temos uma ideia sobre alguma coisa. Essa parte individualista deveria estar esvaziada. A maneira pela qual esvaziamos as coisas é por meio da prática do zazen, ficando mais habituados a aceitar as coisas como ela é, sem nenhuma ideia de grande ou pequeno, bom ou mal. Para os escritores ou artistas expressarem sua experiência direta, eles podem pintar ou escrever, mas se a experiência deles for muito forte e pura, talvez desistam de tentar descrevê-la. Puxa, é tudo. Gosto de fazer uma miniatura de jardim ao redor de minha casa, mas se vou até o riacho e vejo as pedras maravilhosas e a água correndo, desisto. Não, nunca mais vou tentar fazer um jardim de pedras. É muito melhor limpar o riacho Tassajara, tirando papéis ou galhos caídos dentro dele. Na própria natureza há beleza que está além da beleza. Quando você vê uma parte dela, talvez ache que essa pedra deveria ser mexida de um jeito, e aquela do outro, e haveria um jardim completo. Como você limita a realidade verdadeira usando a escala do seu pequeno eu? Há tanto um jardim bom como um jardim mau, e você quer mover algumas pedras. Mas se você vê a coisa propriamente dita, como ela é, com a mente mais aberta, não há necessidade de fazer nada. A coisa em si mesma é o vazio, mas como você acrescenta algo a ele, estraga a realidade verdadeira. Assim, se não estragarmos as coisas, as esvaziamos. Ao se sentar em Shikantaza, não se perturbe com os sons, não acione sua mente pensante. Ou seja,
Não se fie em nenhum órgão dos sentidos, ou na mente pensante, e somente receba a carta do mundo do vazio. Isso é Shikantasa. Esvaziar não é o mesmo que negar. Geralmente, quando negamos alguma coisa, queremos substituí-la por outra coisa. Depois que rejeitei a xícara azul, significa que quis a xícara branca. Ao se brigar e rejeitar a opinião de uma outra pessoa, você está impondo a própria opinião sobre a da outra pessoa. É o que fazemos com bastante frequência, porém nosso caminho não é esse. Ao esvaziarmos o elemento adicionado da nossa ideia autocentrada, purificamos nossa observação das coisas. Quando vemos e aceitamos as coisas como são, não temos necessidade de substituir uma coisa por outra. É isso que significa esvaziar as coisas. Se esvaziarmos as coisas, deixando-as ser como ela é, as coisas funcionarão. Originalmente as coisas estão relacionadas e são unas, e sendo unas, se estenderão. Deixando-as estender, nós as esvaziamos. Ao ter esse tipo de atitude, sem nenhum tipo de religião, teremos religião. Ao falar esse tipo de atitude em nossa prática religiosa, ao faltar esse tipo de atitude em nossa prática religiosa, naturalmente ela se torna equivalente ao ópio. Purificar nossa experiência e observar as coisas como ela é compreender o mundo do vazio e compreender por que Buda deixou tantos ensinamentos. Em nossa prática de Shikantasa, nós não buscamos nada, pois quando buscamos algo, uma ideia do eu está envolvida. Nesse caso, tentamos alcançar alguma coisa para favorecer a ideia do eu. É isso que você faz quando realiza algum esforço. Mas o esforço é para nos livrar da atividade autocentrada. É assim que purificamos nossa experiência. Por exemplo, se você está lendo, sua esposa ou esposo pode indagar: quer uma xícara de chá? Você pode responder: estou ocupado agora, não me incomode. Quando você lê dessa maneira, acho que deveria tomar cuidado. Você deveria estar inclinado a dizer sim, seria maravilhoso, por favor, traga-me uma xícara de chá. Então você para de ler e toma a xícara de chá. Depois de tomar o chá, você continua a sua leitura. Caso contrário, sua atitude seria a seguinte: estou muito ocupado agora. Isto não é muito bom, porque desse modo sua mente não está realmente em funcionamento total. Uma parte de sua mente está trabalhando muito, mas a outra parte talvez não esteja trabalhando tanto. Talvez você esteja perdendo o equilíbrio na sua atividade. Se for uma leitura, pode estar tudo bem, mas se estiver fazendo caligrafia e sua mente não estiver em estado de vazio, seu trabalho irá revelar: não estou em estado de vazio. Portanto, você deveria parar. Se você é aluno de Zen, deveria ter vergonha de estar praticando tal caligrafia. Praticar caligrafia é praticar o Zazen. Assim, quando estiver praticando, trabalhando com caligrafia e alguém disser: por favor, tome uma xícara de chá, e você responder: não, agora estou fazendo caligrafia, sua caligrafia dirá: não, não. Você não pode se enganar. Quero que você entenda o que estamos fazendo aqui no Zen Center. Às vezes pode estar tudo certo para a prática do Zazen, como um tipo de exercício ou treinamento.
Para fortalecer sua prática ou para tornar sua respiração suave e natural. Talvez isso esteja incluído na prática, mas quando dizemos Shikantasa, não é o que queremos dizer. Quando recebemos uma mensagem do mundo do vazio, a prática de Shikantasa está funcionando. Muito obrigado a todos. Queria enviar uma carta do mundo do vazio para cada um de vocês hoje. Bom, muito lindo, né? Também gostei disso de que a coisa em si mesma é sempre vazio. E quando você acrescenta algo, você estraga a realidade.